Como fazer um dashboard no Excel de estoque, utilizando uma tabela com várias movimentações de entrada e saída de vários produtos. Vamos começar pegando toda essa informação, transformando e formatando de forma correta em tabela. Depois vamos fazer várias análises utilizando tabela dinâmica aqui no Excel. E por fim, vamos transformar essas análises de tabela dinâmica em gráficos visuais bonitos que conseguem nos ajudar a entender o que está acontecendo com a nossa planilha. O legal é que você pode utilizar esse passo a passo para diversas áreas: compra, venda, estoque, logística, RH, produção, manutenção. E o legal de aprender a fazer dashboard no Excel é que você não precisa utilizar nenhuma fórmula. PROC-V, soma-C, C, contivadores, não precisa de nada disso. É só você utilizar uma ferramenta do Excel que é própria para fazer análise. O objetivo desse vídeo é te ensinar a fazer um dashboard no Excel, utilizando vários recursos e ferramentas que o Excel oferece, como gráficos de diversos tipos, segmentação de dados, é um filtro interativo que te ajuda a filtrar de modo automático o seu dashboard, e também construir cartõezinhos para nos mostrar valores grandes. Mas vamos lá agora então aprender na prática a fazer esse dashboard aqui no Excel. Para que possamos fazer qualquer tipo de dashboard aqui no Excel, a primeira informação que precisamos ter é uma base de dados, uma planilha com informações. E nesse caso eu tenho uma planilha de estoque, com várias entradas e saídas de vários produtos. Então, se a gente verificar esse notebook, aqui teve uma entrada dele de 15 unidades. Ou seja, eu comprei o notebook em 15 quantidades. Mas, provavelmente, em algum lugar aqui embaixo, esse mesmo notebook, ele também foi vendido. Aqui, ó, saída. Então, saiu o notebook uma vez. Ou seja, saiu do estoque. É um número negativo. Por quê? Porque ele está saindo do estoque. Então, tem entradas e saídas desses produtos. E essa planilha, você pode baixar ela, que está na descrição do vídeo. Assim você consegue acompanhar o vídeo junto comigo utilizando essa mesma planilha. Já temos uma planilha, certo? A base de dados que vamos utilizar. Agora, uma outra etapa que eu sempre gosto de fazer para ter certeza que está tudo certinho. Imagina só, se essa sua planilha estivesse da seguinte maneira. Inclusive, eu vou deixar a planilha dessa forma, porque é legal, a gente consegue corrigir ela juntos. Muito comum de acontecer no dia a dia. Porque você baixa um relatório do sistema da empresa e a planilha pode ficar desse jeito aqui. E aí a gente precisa corrigir para depois poder fazer o dashboard, as análises, os gráficos e assim vai. Olha, na primeira coluna eu tenho data. Mas me diz aí, que data que é essa daqui? Difícil saber, né? Que data que é 46.030? Eu não faço ideia. Por quê? Porque geralmente estamos acostumados a utilizar data como dia, mês e ano. Dia, mês e ano. E não nesse formato que apareceu ali. Então o que a gente tem que fazer? Corrigir a formatação. Ajustar a formatação dessa coluna. E sim, pessoal, isso é muito importante também, você verificar as colunas e entender o que está acontecendo e ver se está certo. Se data realmente está como data, se dinheiro realmente está como dinheiro, se o número está como número, se a porcentagem está como porcentagem e assim vai. Então eu clico em toda essa coluna A, venho aqui na página inicial e troco, ao invés de geral, para data. Aqui, ó, data abreviada. Agora sim, ó, já ficou uma formatação correta e eu já consigo entender o dia, o mês e o ano daquela data. A coluna B está certa, mostra a entrada e saída, é isso mesmo, um texto. A coluna C também está certa, a D também está certa. A coluna E, aparentemente também está certa, está mostrando os números, consigo entender o que está acontecendo. E a coluna F? Ah, eu consigo entender, mas tem um porém. Será que não dá para melhorar? Por quê? Aqui está falando de dinheiro, valor. Valor é dinheiro, e dinheiro é uma moeda. E qual moeda que a gente está falando? Dólar, euro, reais do Brasil? Então o que dá para fazer nesse caso? Clicar em toda essa coluna F e já trocar aqui na página inicial, escolher o símbolo de dinheiro e pegar o dinheiro que faz sentido, no caso, reais do Brasil. A coluna G também é a mesma coisa. Por que é importante ajustar essa formatação? Porque depois no dashboard vai ficar muito mais fácil você entender. Imagina se você usasse a data com aqueles números serial que fala, ou seja, números ao invés de dia, mês e ano. Ia ficar muito mais difícil você entender o que está acontecendo. E a coluna H eu tenho também já a formatação correta. Tem o fornecedor e tem a loja, o cliente. Pronto. Depois que a gente fez essas configurações iniciais, que é muito importante de se fazer, podemos ir para uma outra etapa, que seria selecionar tudo e transformar em tabela. Sim, porque hoje não temos uma tabela no Excel. Mesmo que pareça uma tabela, isso não é uma tabela. Isso é apenas células, um intervalo normal do Excel. Mas é muito importante transformar em tabela. Não é obrigatório, mas é importante e eu vou te mostrar o porquê. Deixa eu vir aqui na primeira célula, clico, seguro e arrasto para selecionar tudo até o final. Ou se você preferir, tem um atalho bem legal. Você pode clicar em qualquer lugar aqui no meio da sua base de dados e utilizar o atalho que é o Ctrl T. Ctrl T. Porque assim você consegue rapidamente selecionar
toda a sua base de dados. Ctrl T. Feito isso, agora sim, inserir tabela. Essa é a ferramenta que vamos usar, tabela. O Excel vai abrir essa janelinha nova e é legal você deixar marcado que sim, sua tabela tem cabeçalhos. Porque tem mesmo, ó, tem a data, o movimento, o produto, categoria. Cada nome que temos aqui é um cabeçalho. Clica no OK. Pronto. Agora já temos uma tabela no Excel. E existem algumas formas de saber que isso é uma tabela. A primeira, mais fácil de todas, é que o layout mudou. Agora aqui está meio azulado, né? Azul com branco. E também adicionou esses filtros no cabeçalho. Mas não é porque ficou azul que você tem que usar o azul. Porque quando você vem aqui no design da tabela, você pode até, inclusive, mudar as cores. Amarelo, preto, cinza, verde, etc. Mas, pessoal, a cor não é tão importante assim. Porque isso não vai interferir no nosso dashboard. Então você pode deixar do jeito que veio aqui mesmo. Ou se você quiser, você pode utilizar algum outro modelo de formatação. E como é que você sabe que isso é uma tabela? Olhando o layout, que ele mudou, mas também quando você clica numa célula qualquer que está fora da tabela, e depois que clica dentro, tenta ver aqui no meu Excel o que está mudando quando eu clico na tabela e fora. Você consegue ver alguma coisinha que está mudando? Olha ali no cabeçalho. Aparece uma aba nova chamada Design da tabela. Design, tabela, depende da versão do seu Excel, mas vai aparecer uma abinha nova ali no começo. E quando você clica nessa abinha nova, ela aparece por quê? Porque você selecionou a sua tabela. Então você já sabe que é uma tabela. Além disso, aqui à esquerda você também consegue verificar o nome dessa tabela. Algo bem interessante, certo? E você não precisa nem mudar o nome. Você pode, mas não precisa. Bom, agora que a gente entendeu o que é uma tabela, como que o Excel adiciona, dá para ir para uma próxima etapa, que seria entender, basicamente, e pensar quais análises a gente pode fazer. Eu sempre gosto de utilizar um processo que seria pensar em coisa abrangente. Então, começar com colunas onde tem valor, número, dinheiro. Porque é mais fácil, pelo menos na minha opinião. Depois a gente especifica. Vou te dar um exemplo. Coluna G. A coluna G eu tenho vários valores. Total de várias coisas. Eu posso muito bem fazer uma soma dessa coluna. E aqui eu já teria uma primeira análise. A soma do valor total. Também poderia fazer uma soma da quantidade. E aí eu já saberia o total que eu tenho no estoque. Depois que a gente fez essas análises abrangentes, dá para especificar. Agora que eu sei a quantidade total geral, qual que seria, por exemplo, a quantidade por produto? Ou ainda a quantidade que entrou e a que saiu. Ou ainda a quantidade por produto por data. Ah, eu quero saber só o notebook, o quanto que entrou, total de quantidades, no mês de janeiro. Olha, a gente vai especificando. Então começa com algo abrangente e depois vai especificando. Mas aonde que está essa minha análise, esse meu resumo, como é que eu faço isso? Podemos utilizar aqui no Excel uma ferramenta chamada de tabela dinâmica. E não, tá pessoal? Não. Você não precisa utilizar a fórmula PROC-V, você não precisa utilizar a fórmula soma-C, você não precisa utilizar a fórmula C, a fórmula de conte valores. Não, você não precisa usar nenhuma fórmula para fazer análise aqui no Excel. Por quê? Porque o próprio Excel aqui em cima no inserir tem uma ferramenta chamada tabela dinâmica, que é realmente feita para você conseguir fazer análises, resumir as informações, organizar. Então vou clicar na tabela dinâmica e simplesmente nessa janelinha nova eu clico no OK. O Excel vai abrir para mim uma aba nova aqui no rodapé. Inclusive eu posso renomear essa aba e colocar um outro nome. Botão direito, renomear, vou chamar de análises. Enter. Aqui à esquerda eu já consigo ver minha tabela dinâmica e aqui à direita eu consigo ver as configurações da tabela dinâmica. Começando com as colunas que eu tenho na minha planilha, data, movimento, produto. E aqui embaixo eu tenho os campos da tabela dinâmica, que me ajudam a, basicamente, pegar uma informação aqui de cima, clicar, segurar e arrastar em um desses campos aqui de baixo. E como campos temos filtros, colunas, linhas e valores. Vou te dar um exemplo bem legal. Se eu pegar o produto, vamos pegar o produto. Eu pego o produto e coloco ele lá embaixo nas linhas. O que a tabela dinâmica vai fazer? Ela vai me mostrar linha a linha cada um dos produtos que eu tenho. Ou seja, a linha serve para isso, para organizar linha a linha cada informação. Mas e se eu pegasse esse produto que está aqui dentro das linhas e arrastasse ele aqui para dentro das colunas? Clico, seguro e arrasto aqui para dentro. Agora, pensa bem, vai mostrar em colunas. E é justamente isso que aconteceu. Cada coluna se tornou um produto. Primeiro, segundo, terceiro e assim vai. E eu também poderia pegar esse produto e colocar ele nos filtros. O que iria acontecer nesse caso? A tabela dinâmica iria se transformar num pequeno filtro, onde eu posso clicar e selecionar apenas um produto. Ou seja, a gente está usando o produto como filtro, como filtragem. Porque vai que você já tem o valor total.
o valor total é R$1 milhão. Mas aí você quer ver apenas, não o total, mas por produto. Então eu queria ver o valor total por um produto específico. Eu posso selecionar e clicar no OK. E aí aquele valor iria atualizar para mim. Mas, e se eu pegar agora o produto e colocar ele dentro dos valores? O que iria mostrar? Como o produto ele não é dinheiro, não é número, não é porcentagem, ou seja, ele não é um número. O Excel ele não vai conseguir somar para você, esse produto ele representa R$1 milhão. Não, mas ele vai fazer uma contagem dos produtos. Ele tenta fazer qualquer coisa que tenha a ver com número. E como produtos é texto, ele está mostrando aqui 100. O que 100 quer dizer? Quer dizer que você tem 100 produtos que aparecem na sua tabela. 100 produtos. Basicamente, ele fez uma contagem, linha a linha. 1, 2, 3, 4, 5 e assim vai até acabar a sua tabela. E aí ele contabilizou 100 produtos. Voltando aqui agora na tabela dinâmica, deixa eu pegar esses valores, clicar e remover. Vamos começar com a análise abrangente igual comentamos. Vou pegar, por exemplo, o valor total. Pego o valor total, clico, seguro e coloco aqui dentro dos valores. E vindo aqui agora na tabela dinâmica, o Excel vai me mostrar menos 93 mil. Ou seja, até o momento está um valor negativo, porque eu fiz mais compra do que venda. Por isso, comprei mais, ou seja, gastei mais dinheiro do que já vendi. Então tem que vender mais para entrar mais dinheiro e esse valor negativo ser superado. Mas uma outra análise que daria para a gente fazer, pegando agora número, valor, poderia ser a quantidade. Pego a quantidade, clico seguro e coloco aqui dentro dos valores. Olha, se a gente pensar de modo inteligente, a quantidade tem que ser uma quantidade positiva. Por quê? Porque tem que ter bastante produto no estoque para justificar aquele valor negativo. Olha, e realmente foi isso que aconteceu. Ó. 652 é um valor bem positivo. Então tem 652 produtos no estoque, o que justifica todo esse valor aqui negativo. Comprei muito, gastei muito dinheiro. E um detalhe, pessoal. Você reparou que a minha tabela dinâmica organizou as informações uma embaixo da outra? Se o seu Excel não fez isso, provavelmente ele ficou dessa forma aqui. E eu já te explico por quê. Organizou desse modo aqui. Aqui as informações estão sendo organizadas, uma coluna ao lado da outra. Se você quiser uma informação embaixo da outra, é só você trocar esse campinho automático que aparece, valores, ao invés de colocar em colunas, você coloca em linhas. Então você clica, segura e arrasta ele aqui para as linhas. Assim o Excel organiza linha embaixo de linha. Eu gosto dessa forma aqui. Uma outra informação que eu poderia ver pode ser o próprio produto em si. Clico no produto, seguro e arrasto e coloco ele nos valores. Porque assim o Excel vai fazer uma contagem para mim e eu sei a quantidade de transações que tiveram. E agora que já descobrimos esses valores grandes, daria para especificar isso daqui. Por quê? Aqui eu sei que eu tenho menos 93 mil. Mas e se eu quisesse saber esses valores por mês? Janeiro, fevereiro, março, abril e assim vai. Eu quero especificar mês a mês. Eu posso muito bem selecionar essa tabelinha dinâmica que eu fiz e então copiar as informações com Ctrl C e depois colar com Ctrl V. Ctrl C, clico aqui do lado e Ctrl V. Nessa nova tabela dinâmica eu vou manter só o valor total. Então os demais eu posso clicar na quantidade, remover, clico no produto e removo. Ficando só com a quantidade, só com o valor total. E agora eu vou pegar a data, pego a data, clico, seguro e coloco nas linhas. Veja que como eu tenho várias datas, vários meses diferentes, o próprio Excel entende isso. Então ele sabe que a minha data tem vários dias e vários meses. Por isso que quebrou nessas informações. Mas também não seria interessante quebrar em anos? Seria. Mas como eu não tenho vários anos diferentes, 2026, 27, 28, o Excel não quebrou nessa opção. E agora eu já consigo ver, mês a mês, esse valor é especificado, 93 mil negativo. Por quê? Porque foi menos 100 mil em janeiro, menos 1.000 em fevereiro, aí teve um valor positivo em março, valor positivo em abril, só que totaliza em menos 93. E se eu quisesse especificar ainda mais, aqui eu queria deixar só para as entradas, e depois eu faço uma só para saídas, só para eu saber o que foi de entrada. Eu posso muito bem pegar o movimento, clico seguro e coloco dentro dos filtros. Por que o movimento? Porque o movimento, pessoal, é a coluna lá da minha tabela que me mostra o que é uma entrada e o que é uma saída. E aqui eu vou selecionar, ao invés de tudo, só o que é entrada e clicar no OK. Pronto, agora fica tudo negativo. E posso fazer mais uma tabelinha dinâmica dessa. Seleciono, Ctrl C, aqui do lado Ctrl V. Só que aí eu troco o filtro e mostro só o que é saída, ou seja, só o que eu vendi. Olha que legal, pessoal. Entrada versus saída. Duas análises bem legais.
Então já temos uma análise bem generalizada, abrangente, uma específica, mês a mês, o que entrou, uma mês a mês, o que saiu. E se eu quiser saber o saldo agora? Bom, dá para selecionar de novo uma tabelinha dinâmica, copio e colo aqui do lado, e eu troco a entrada e deixo tudo. Por quê? Porque ele vai totalizar as duas coisas. Por exemplo, aqui no mês de março, eu comprei 5.000, vendi 22, ou seja, o saldo foi 16. Muito bom. Realmente um saldo positivo, porque vendeu 22, comprou 5, então o saldo ainda ficou positivo, porque vendeu mais do que comprou. Já tenho várias análises interessantes. Só que dá para continuar fazendo mais análises. Sabe quais análises que daria para fazer? Quais são os produtos mais vendidos, os produtos mais comprados, os produtos que mais têm faturamento, ou seja, que vendem mais em dinheiro. E existem ainda infinitas possibilidades de análise. Mas vamos ficar com essas porque eu acho que são bem interessantes de se utilizar. E outra coisa, quando você verifica a sua tabelinha, aqui a gente tem várias categorias, olha. Categoria de computador, de periférico, de áudio. E aqueles valores que aparecem aqui, exemplo, no mês de março, o saldo é R$16.000. Só que esse saldo se refere a qual categoria? De periféricos, de computadores, de áudio, de acessórios? Não sei, porque está tudo agrupado aqui. Então daria para fazer mais um filtro, às vezes só por categoria. Mas eu vou te mostrar uma opção bem legal chamada de segmentação de dados, que daqui a pouquinho a gente vai ver e você vai lembrar desse nome, segmentação de dados. É um filtro bem legal que vai deixar o nosso dashboard bem interativo. Vou copiar mais essa tabelinha dinâmica, copio e colo aqui do lado. E agora nessa tabelinha dinâmica nova, podemos ver o valor total, só que por produto. Então vou remover aqui das linhas esses meses, dias e data. E vou pegar o produto e colocar ele ali no lugar. Pronto. Assim o Excel vai organizar para mim, ó, linha a linha, sendo um produto diferente. E aqui eu até mesmo posso trocar e visualizar apenas o que entrou. Aí eu vou saber tudo que eu comprei de cada produto. Mas aí, me diz aí, qual que é o produto que eu mais comprei? Produto mais comprado. Fica um pouco difícil, né? Porque você tem que olhar linha a linha para tentar identificar o maior valor. Mas sabe uma dica legal? Dá para você organizar essas informações aqui. Colocar em ordem, crescente, decrescente. É só você clicar nesse filtro da própria tabela dinâmica. E aí você vem aqui em mais opções de classificação e troca. Deixa como crescente, por exemplo, utilizando o valor total. Ok. Agora sim, ó, fica o maior em cima e o menor embaixo. Ou você pode fazer o contrário, se você quiser, e achar que faz sentido. Ó. Fica o menorzinho em cima e depois o maiorzão embaixo. Vamos lá agora copiar essa tabela dinâmica aqui. Copia e cola aqui do lado. E agora eu gostaria de verificar as saídas, ou seja, as vendas, os produtos que mais geraram dinheiro. Então aqui eu consigo ver algo interessante. O notebook é o produto que eu mais vendi, mas também ele foi o produto que eu mais comprei. E deixa eu até organizar isso aqui para ficar meio que próximo um do lado do outro. Vou deixar isso aqui como crescente. Aí fica do menor para o maior. Olha, dá para ver que o produto que eu mais... O segundo, vamos ver o segundo, terceiro, quarto. Ó, 1, 2, 3, 4, 5. O roteador Wi-Fi, ele é o quinto produto. Quinto produto que eu mais comprei. Mas utilizando na ordem de faturamento, será que ele é o quinto também? Vamos ver. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ixi, pessoal. 8, 9, 10, 11. 11. Ele é o 11. Então, de faturamento, ele é o 11. Olha, na compra, ele representa o quinto. Ele é o quinto mais comprado em dinheiro. Porém, na hora de vender, ele é o 11º. Tem uma desproporção bem grande, né? Não necessariamente está compatível essa lista aqui. Como a gente viu, o notebook é o que mais compra, mas também é o que mais vende. Então, às vezes é algo interessante. Diferente daquele produto que acabamos de ver, roteador. Ele é um dos mais comprados, mas na hora de vender ele não vende tanto assim. É interessante porque assim a gente consegue ver e entender os produtos que, opa, será que faz sentido parar de trabalhar com esse produto? Agora deixa eu selecionar mais uma tabelinha dinâmica e verificar agora por quantidade. Eu posso pegar, ao invés de soma do valor, clicar em remover e colocar a quantidade ali no lugar. Pronto. Assim eu vou saber a quantidade que entrou de cada produto. E eu posso até organizar isso aqui também de modo mais fácil de visualizar. Colocar aqui crescente, soma de quantidade, pronto. Assim fica do menos comprado até o mais comprado. E uma próxima tabela dinâmica, eu só troco. Vou deixar aqui como saída, ok. E além disso, eu também posso organizar essas informações aqui, mais opções, de decrescente, por exemplo. Pronto, é isso aí, ó. Aí fica do menos
até o mais. É isso. E nesse caso, se a gente avaliar, um dos produtos que eu mais comprei foi o teclado. Só que um dos produtos que mais saiu foi a memória RAM. Então não tem nada a ver uma coisa com a outra. Olha, eu acabei comprando muito teclado, comprei 150 teclados. Só que até agora eu só vendi 7. Nossa, eu errei nessa compra aqui, hein? Um que está aqui embaixo na lista é o mesmo que está aqui em cima. Então está totalmente discrepante uma coisa da outra. Mas enfim, agora que a gente já fez essas várias análises, pessoal, dá para a gente fazer só mais um elemento bem legal de se utilizar aqui nessa tabela dinâmica, que é a segmentação de dados. E aí a gente vai fazer o nosso dashboard. A segmentação de dados ajuda a filtrar informações, porém de modo bem dinâmico e interativo. Primeiro, você precisa clicar em qualquer tabela dinâmica e então, análise de tabela dinâmica, inserir segmentação de dados. Aqui você pode marcar qualquer opção que você queira utilizar. No meu caso, eu acho que fica muito legal utilizar a categoria como referência e clicar no OK. Agora, sempre que eu escolho uma categoria que eu tenho, acessórios, o valor automaticamente filtra de modo a me mostrar só o que é correspondente a acessório. Se eu limpar o filtro clicando no X, eu vejo tudo. Se eu clicar em armazenamento, vejo só armazenamento. Áudio, componentes, computadores, veja que o valor vai atualizando automaticamente para mim. Só que apenas a primeira tabela dinâmica é que está atualizando. E se eu quiser conectar esse filtro com todas as tabelas dinâmicas que eu tenho? Para isso, você precisa clicar com o botão direito do mouse em cima dessa segmentação de dados e então vir aqui em conexão de relatório. E sair selecionando todas as tabelinhas que você quer fazer essa conexão dessa segmentação de dados. E clicar no OK. Pronto. Agora vamos lá, botão direito nessa segmentação, copiar e vamos aproveitar já e fazer o nosso dashboard. Clica no botãozinho de mais, planilha nova, botão direito, renomear, vamos chamar ela de dashboard, enter. Vou começar colocando essa minha segmentação de dados aqui no começo, botão direito e colar, pronto. E só para te mostrar, vamos voltar aqui nas análises e olha, já está funcionando, pessoal. Se eu mexer aqui com essa segmentação, veja que todas as tabelinhas são automaticamente filtradas para mim. Ó. Tudo filtra, tudo funciona. Já está tudo bem conectado. E o que dá para fazer agora? Criar o dashboard. Já colocamos o primeiro elemento visual do nosso dashboard, que é a segmentação de dados. Mas se você quiser, você pode inclusive clicar aqui no fundo, só clicar nesse pequeno triângulozinho, seleciona tudo, página inicial, caixinha de cores, escolhe uma cor aqui diferente. Exemplo, um amarelinho. É isso aí. Agora, voltando nas análises, como que a gente pode transformar cada uma dessas análises em layout visual para o nosso dashboard? Podemos usar gráficos. Com exceção da primeira tabelinha. A primeira tabelinha não necessariamente vai ser um gráfico, porque ela apenas tem um valor. Total, quantidade e a quantidade de transações. Então é um valor único, e não necessariamente um conjunto de informações. Janeiro, fevereiro, março e assim vai. Então aqui é muito legal de utilizar cartõezinhos para mostrar esses valores. Vamos lá construir esses cartõezinhos. A ideia de construir um cartãozinho é bem simples. Você pode começar com um título. Então deixa, por exemplo, eu começar nessa célula aqui e escrever no título que pode ser saldo total em dinheiro. Enter. E logo aqui na célula ao lado, talvez mais ou menos aqui, eu posso deixar o sinal de igual e voltar na tabela dinâmica anterior e clicar nesse primeiro valor, ó, menos 10.000. Enter. Agora, toda vez que eu filtrar essa minha segmentação de dados, veja que ela consegue filtrar a tabela dinâmica da aba anterior que está conectado com essa célula. Assim fica algo bem dinâmico e interativo. A gente pode fazer mais vezes isso daqui, mas só para ficar tudo bonitinho e configurado, vou selecionar algumas células aqui para fazer a borda. E agora eu venho em página inicial, clico em bordas, e então bordas externas. Pronto. Esse saldo eu posso aumentar bastante o tamanho dele, colocar aqui um tamanho 16. Posso inclusive mudar a cor dele e colocar uma cor um pouquinho mais grossinha. E aqui embaixo, nesse número, eu também posso aumentar bastante, para ficar mais fácil de ver. E colocar ele aqui embaixo em dinheiro, moeda. Inclusive até mudar também o estilo da cor do layout. Só que tá vendo que essa caixinha não necessariamente ficou muito bonita, não ficou muito organizada. O que dá para você fazer para melhorar ainda mais? Você pode selecionar toda essa caixinha aqui por dentro, clica na caixinha de cor e pinta ela, por exemplo, de branco. E na coluna F, que ficou um espação, você pode clicar, segurar e arrastar para a direita para diminuir. E a mesma coisa você pode fazer para a coluna I. Clica, segura e arrasta para a esquerda, né? Eu falei direita, mas é a esquerda para diminuir. E agora essa primeira linha 2, que ficou um espação também, você pode clicar, segurar e arrastar para cima. Assim como também essa linha 5, ó, você clica, segura e arrasta para cima, para deixar uma linha mais fininha. E aí
já fica mais com cara de cartãozinho. É claro que depois você pode fazer outras configurações, ajustar do seu jeito. Às vezes talvez selecionar aqui o cabeçalho, colocar uma corzinha diferente, um cinzinha, e aqui embaixo você coloca talvez um azulzinho, e aí você vai configurando e deixando esse cartãozinho mais bonito, mais personalizado para o seu gosto. Já que fizemos esse primeiro cartãozinho, vou te dar uma dica agora. Seleciona a coluna F, G, H, I, onde você fez o cartão, Ctrl C e Ctrl V aqui do lado. Aí você pode dar mais um Ctrl V, pronto. Porque onde tem o saldo total, agora você pode mudar para saldo quantidade de estoque, ou saldo em estoque, Enter. E o valor aqui de baixo vai ser igual à tabela dinâmica, a segunda opção, quantidade, Enter. Só que agora não é dinheiro, né? Agora a gente vai usar um número ou geral. E aqui para essa última tabelinha, ou para esse último cartãozinho, a mesma coisa. Vamos ter a quantidade de transações, Enter, que vai ser igual à nossa tabelinha dinâmica, a terceira opção, Enter. E mais uma vez aqui a gente vai usar geral. Pronto. E o legal é que à medida que a gente troca aqui essa segmentação de dados, todos os cartãozinhos são atualizados automaticamente. E depois, se você quiser, você pode até, na divisão de um cartão com o outro, ó, diminuir um pouquinho, para eles ficar mais próximos um do outro. Agora que fizemos esses cartõezinhos, e já está tudo bem legal, bem funcional, podemos voltar em cada tabela dinâmica que a gente tem e construir um gráfico, e depois jogar lá no nosso dashboard. Eu sempre gosto de, quando eu tenho qualquer tabela dinâmica que envolva evolução, tempo, data, utilizar algum tipo de gráfico de linha, porque fica bem legal, a gente consegue analisar a evolução das coisas, ver o quanto que aumenta, que diminui, ou seja, ver a evolução ao decorrer das datas. Quando a gente tem um gráfico que nos mostra todos os produtos, por exemplo, ou é legal utilizar um gráfico de colunas, que nos mostra cada coluna a quantidade daquele produto, produto A, produto B, produto C, produto D, ou ainda você pode utilizar um gráfico de barras, que basicamente é um gráfico de colunas, só que deitado. E aí, aqui à esquerda, ele vai te mostrar o produto A, o produto B, o produto C e assim vai. Vamos começar aqui com um gráfico de linhas, mostrando a evolução dessas entradas. Inserir, gráfico de linhas. Pronto. Botão direito, vem aqui no recortar agora. Por quê? Porque o recortar ele tira o gráfico daqui, e aí no dashboard você clica em qualquer lugar e dá um Ctrl V para colar esse gráfico. E ele já funciona, você vai trocando aqui o produto, ele vai te mostrando essa relação de compras. Mas deixa eu fazer o seguinte com esse gráfico. Como ele representa compras, eu gostaria de deixar ele realmente numa corzinha azul. Acho que tá bom. Mas mudar o layout. Então eu clico nesse gráfico, venho aqui em cima em Design, e escolho um outro tipo de layout de design que eu queira utilizar, que faça mais sentido, que fique mais bonito, ou que eu goste mais de utilizar. Nesse caso eu vou utilizar um layout, pessoal, pode ser... Acredito que um layout... tem bastante, né? Então vamos escolher aqui com calma. Esse daqui talvez fique bom, ó. Eu acho que esse aqui, estilo 4. Pronto. Só que tem um monte de botãozinho aparecendo e um monte de coisa que a gente não vai usar. São esses botões aqui, ó. Então a gente pode clicar em análise de gráfico dinâmico, botões de campo, ocultar tudo. Além disso, na legenda você pode clicar e dar um delete. E até dá para aumentar um pouco esse gráfico aqui para a direita, deixando mais ou menos assim. E logo abaixo dele, podemos colocar o outro gráfico, que pode ser referente ao gráfico de saídas. E do mesmo modo, podemos inserir um gráfico de linhas, mostrando basicamente a mesma informação, só que uma é entrada e outra é saída. Assim fica bem legal da gente poder comparar um gráfico versus o outro. E dá até para você utilizar o mesmo estilo, análise de gráfico, ocultar botões, design, utilizar o mesmo estilo do gráfico anterior, esse estilo aqui. Só que eu vou mudar a cor dele, então aqui em cima em alterar cores, deixa eu pegar uma cor diferente. Talvez um laranja, algo que represente essa saída. Aqui em cima a gente tem o quê? Total de entradas ou de compras. Compras, mês a mês. E aqui temos o quê? Vendas. Mês a mês. Mensal. E fica algo mais resumido. Removo essa legenda aqui. E aqui em cima, compras mensal. E o legal é que à medida que a gente vai trocando ali a segmentação de dados, os gráficos já vão atualizando para a gente. Voltando aqui nas análises, temos mais um gráfico que dá para inserir, que agora vai mostrar o saldo. Como é o saldo e algo repetitivo, daqui a pouquinho a gente faz ele, ou ainda, você pode fazer isso daqui, e eu gostaria de ver como que você vai
como que você vai fazer? Depois você deixa aí, professor, fiz esse gráfico verde, azul, gráfico de linhas, mas é o mesmo passo a passo que a gente fez antes. Gostaria de focar nesses gráficos aqui, ó, que é um pouco diferente agora, que a gente tem uma listagem bem grande de produtos. Então, eu vou clicar nessa tabela dinâmica e o que eu posso fazer? Posso inserir aqui um gráfico de barras. Por que barras? Porque fica mais organizado, olha. Eu consigo ver aqui à esquerda cada produto e à direita essas informações, ó, o maior produto em cima e o menor embaixo. Vai ficar bem fácil de entender o que está acontecendo, os produtos mais comprados, mais vendidos. Deixa eu pegar esse gráfico, recortar, colocar ele aqui no meu dashboard, em algum lugar, e colar. E do mesmo modo, a gente pode vir aqui em design, escolher um design legal, bonito, que você goste, que queira utilizar. Vou pegar esse layout aqui e aqui em design, em análise de gráfico, removo os botões, removo esse botãozinho aqui lateral. E esse gráfico, talvez a gente possa deixar ele um pouquinho mais curto. Esses botões aqui de baixo, ó, que são os números, os valores, dá para dar um delete. Mas e agora, quando a gente deleta, eu não sei mais o quanto que o notebook representa, quanto que o SSD representa. Então, clicando nesse botãozinho de mais, você pode vir aqui, ó, rótulos de dados, e deixar a extremidade externa, pronto. Olha, porque aí você vai conseguir ver os valores na parte de fora de cada barrinha. Fica bem legal de conseguir acompanhar os produtos que mais vendem, que menos vendem, e etc. Dá para fazer a mesma coisa, pessoal, para compra e venda. E depois que você tiver aqui, ó, essas duas últimas tabelinhas dinâmicas, é o mesmo princípio basicamente. Elas representam a mesma coisa, mas na relação de quantidade. Então dá para você usar o mesmo estilo de gráfico. Eu vou fazer o seguinte, eu vou continuar colocando aqui esses gráficos, mas basicamente esse mesmo padrão que a gente usou. Linhas, barras, e é isso. E aí eu vou te mostrar como é que vai ficar. Lembrando que a organização também é importante. Então se aqui você deixou esse espacinho, olha, não vai deixar um espaço maior aqui entre os gráficos, senão acaba ficando um pouco fora de esquadro. Então tenta organizar bonitinho. Clica no gráfico, usa as setinhas do teclado, porque assim você consegue jogar um pouquinho para a esquerda, um pouquinho para cima, para baixo, para a direita. E aí você vai arrumando o layout, o design desse seu dashboard aqui. E depois, antes de finalizar o vídeo, eu vou te mostrar como que ficou o meu e uma dica bem legal para você trocar todas as cores dos gráficos ao mesmo tempo. Porque vai que você não gostou muito das cores que você usou, é bem legal, bem fácil de você conseguir repaginar todo o layout do seu dashboard. Pronto, finalizei de organizar o meu dashboard, agora já com todos os gráficos. Fica muito melhor ao invés de ficar utilizando as tabelas dinâmicas para entender o que está acontecendo. Obviamente, sim, estamos utilizando as tabelas dinâmicas de forma indireta, porque as tabelas dinâmicas vão ficar aqui quietinhas e o que vamos utilizar de fato é o nosso dashboard, os gráficos. E à medida que eu troco a categoria, eu consigo analisar cada tipo de categoria. Inclusive, posso selecionar tudo e ver uma análise geral de tudo que está acontecendo. Deixa eu selecionar, por exemplo, acessórios. Aqui eu consigo visualizar que tem 27 transações, o saldo total no estoque é 100 e o valor é menos 5.000, ou seja, até o momento eu comprei mais do que vendi. E aí eu consigo avaliar a compra mensal. Então, olha, a compra começou a subir bastante, depois teve uma queda, e as vendas começaram a vender bastante, caíram e agora está voltando a crescer. E o saldo fica oscilando, ó. Tem muito valor comprado, depois tem pouco, depois tem muito, vai oscilando, compra, vende, compra, vende. Justamente isso que esse gráfico consegue mostrar. E aqui do lado eu consigo comparar as duas informações, tanto quantidade comprada e vendida por produto, quanto também em valor total, comprada e vendida por produto, dentro dessa categoria que eu selecionei. Assim dá para entender exatamente o cenário, o que está acontecendo com esse meu estoque. O que está entrando, o que está saindo, por item, por categoria, por quantidade, por mês, e assim vai. Espero que esse vídeo possa te ajudar bastante de como fazer um dashboard no Excel utilizando uma planilha de estoque. E, além disso, como eu falei, como eu prometi, se você clicar em layout da página, vou te dar uma dica bem legal. Você tem duas opções. Primeira, você pode clicar aqui em cores, porque rapidamente você consegue trocar toda a cor do seu dashboard, de todos os gráficos, de todas as análises que você fez. Ou, se você preferir, você pode trocar tudo, inclusive os temas, as fontes, a formatação, clicando em temas. Além de mudar a cor, também muda o tipo da escrita, o layout, as configurações para você. Então é bem interessante essa opção, depois você consegue brincar bastante e vai que você acha um layout bem bonito que você goste bastante. Obrigado, pessoal, e eu te vejo amanhã, porque todo dia tem vídeo novo. Ah, e já deixa eu aproveitar e te fazer um convite mais do que especial. Clica no link aqui da descrição e vem aprender mais sobre Excel comigo no curso completo de Excel. E mesmo que você não saiba nada sobre Excel, vamos aprender desde o básico até o avançado. E, além de aprender sobre Excel, você tem acesso a vários bônus exclusivos, como, por exemplo, o bônus de inteligência artificial. Também temos o bônus de Power BI, planilhas em Excel, dashboards, mercado de trabalho, VBA e macros, Power Pivot e, além de tudo
tudo isso, você tem acesso, tem direito ao certificado de conclusão. Então clica agora no link aqui da descrição e vem aprender mais sobre Excel comigo no curso completo de Excel com vários bônus exclusivos e certificado de conclusão.